Palavra da Verdade. Devocional de 8 de maio. A sabedoria do silêncio. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era grande. Jó 1, 11 a 13. Não se pode negar que Elifaz, Bildade e Zofar eram verdadeiros amigos de Jó. Talvez os melhores amigos. Eles sentiram profundamente a tragédia pessoal do patriarca. Foram os únicos que se aproximaram dele quando os que o deviam fazer o abandonaram, como Jó mais tarde lamentará. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Jó 19, 13, 14 e 17. Como verdadeiros amigos, no entanto, aqueles 3 homens visitaram Jó a fim de lhe oferecer consolo. Lamentaram sua tragédia pessoal como quem lamenta a morte de um ente querido, sentaram-se ao seu lado quando ninguém suportava chegar perto dele e silenciaram por 7 dias em respeito à sua dor insuportável. No entanto, apesar de toda a boa intenção para com Jó, eles acabaram por se tornar consoladores molestos, como os chama o próprio patriarca no capítulo 16, verso 2. Isto porque, tentando justificar o sofrimento de Jó, eles foram desastrados com as palavras. Em 3 ciclos de debates, os amigos de Jó tentam resolver o problema da justiça retributiva de Deus, procurando responder à pergunta: por que Deus inflige sofrimento ao justo? Eles a aplicam a Jó: por que sofre Jó? Seguindo a teologia da justiça retributiva de Deus, os amigos de Jó contestam sua alegada inocência e o condenam como um pecador punido pela justiça divina. Embora isto muitas vezes se aplique, não era esse o caso de Jó. Mas os 3 amigos chegam basicamente à mesma conclusão. Eles pensam: o sofrimento é sempre consequência direta do pecado pessoal daquele que sofre, e a iniquidade é sempre punida neste mundo. Eles argumentam equivocadamente que era possível avaliar o favor ou desfavor de Deus a alguém pela prosperidade ou adversidade material. Assumem também erroneamente que o povo pode compreender os caminhos de Deus sem levar em conta o fato de que as bênçãos e a retribuição divina podem ir além da vida presente. Inculcando-se, portanto, por sábios, os amigos de Jó falam insensatamente. Ao final, quando Deus aparece a Jó do meio de um redemoinho, ele expressa sua ira contra os amigos dele. Por um lado, ele responde a Jó em forma de arguição, convencendo-o da inconsistência de seus argumentos e de sua ignorância quanto aos desígnios divinos, além da sua atitude de querer ser mais justo do que o Senhor. Por outro lado, Deus repreende os amigos de Jó. No capítulo 42, verso 1, está escrito: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, ele disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Os amigos de Jó precisaram da sua intercessão para terem seus pecados perdoados. A acusação principal dizia respeito à visão distorcida deles acerca do ser de Deus e de suas obras. Sendo assim, o único momento em que os amigos de Jó foram sábios, podemos dizer assim, foi quando ficaram em silêncio, apenas chorando com a dor do amigo. De tudo isto podemos extrair pelo menos 2 lições. A primeira delas é que o fato de sermos verdadeiros amigos não garante que seremos bons consoladores. A fim de sermos eficazes no aconselhamento mútuo, precisamos associar a bondade ao conhecimento, que na Escritura é sinônimo de sabedoria. Paulo reconhece a importância de ambas as virtudes ao elogiar os cristãos de Roma. Ele testemunha: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Em Romanos 15, 14. A segunda lição é que às vezes o silêncio é a mais sábia atitude de um amigo ante a dor do outro. Somos ordenados por Deus a falar aquilo que for bom para a edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça aos que ouvem, em Efésios 4, 29b. Porém, sabendo de nossa tendência a falar irrefletidamente,
o mesmo Deus nos adverte que todo homem deve ser pronto para ouvir e tardio para falar, assim como tardio para se irar, em Tiago 1,19b. As Escrituras ressaltam a sabedoria do silêncio. Como está escrito, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Provérbios 17, 27 a 28. E ainda, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Não é que as palavras não sejam importantes. Pelo contrário, por causa da importância das palavras é que devemos refletir antes de falar. E quando não sabemos o que dizer, oferecer companhia, dispor-se a ouvir mais e falar menos, ou simplesmente chorar a dor do outro, são manifestações de genuína sabedoria e podem trazer mais consolo do que palavras impensadas. Assim, precisamos aprender a sabedoria do silêncio. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.